Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal. Vamos aí para mais um desses episódios, histórias da Era de Ouro, né? Esses episódios, para mim é uma surpresa, eu sou muito atento aos comentários de vocês, não com nenhum tipo de intenção de ter ibope ou qualquer bobagem assim, né? Mas com a intenção de ter um conteúdo que seja interessante para vocês. Eu ficaria muito chateado se as coisas que eu coloco no canal se tornassem chatas, as pessoas começassem a demonstrar que não se interessam por elas. E então eu fico muito atento aos comentários. E eu comecei a me surpreender como esses vídeos, histórias da Era de Ouro, se tornaram vídeos que vocês gostam, né? Algum tempo atrás eu já gravei aí um vídeo, né, sobre os especialistas através do Google, né? E eu acho que são até algumas coisas que andam juntas, que devem ficar aí marcado, talvez nesse vídeo de hoje a gente consiga explicar isso melhor. Eu acredito, bom, primeiramente eu faço um canal para vocês como o tipo de canal que eu gosto de assistir, né? Então eu acredito que é interessante quando a pessoa que está falando em um canal, ela está falando com sinceridade. O que ela está falando, ela realmente conhece, ela entende daquele assunto, né? Ela fala com sinceridade. Me desculpe até falar assim, se estiver soando um pouco assim, talvez até arrogante, né? Também eu acho que a arrogância é quando você acha que só você sabe tudo. Não é o meu caso. Eu sei que tem muita gente, inclusive assistindo os vídeos aí, que conhecem muito de tudo isso que eu falo, e muitos aí conhecem até mais do que eu sobre o que eu falo, o que me deixa muito contente e muito honrado de vocês assistirem os meus vídeos. Mas a questão é a seguinte, o que eu estou querendo dizer é que eu sou contra a pessoa que pega uma informação através de um Google, através de uma página, através de um site, e quer falar em cima daquilo, muitas vezes até lendo o texto. Isso eu acho chato, vai colocando umas fotos assim, que fica um negócio meio sem pé nem cabeça. É uma coisa de plástico, é como chupar bala com papel, né? Então eu sou contra isso. Eu procuro fazer aqui os vídeos sinceros, os vídeos de que eu entendo. Isso também explica o porquê, deixar muito claro aí para vocês. Muitas pessoas nos últimos tempos, muitas, têm me pedido para eu falar sobre a Impala, aquela aviação que pertencia à aviação Cometa. Eu não posso falar sobre a Impala porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre a Impala. O que eu sei sobre a Impala é o que qualquer pessoa mediana sabe. Eu sei que a Impala era uma empresa que pertencia à aviação Cometa, eu sei que a Impala tinha muitos flechas, dinossauros, etc. E também tinha outros carros na sua composição. Eu deixo aqui, inclusive, o clamor aí, o convite, né? Se nós temos aí, eu sei que nós temos aí, pessoas que eram funcionários da Impala, motoristas, filhos de motoristas, se tem aí pessoas que entendem de autoaviação da Impala, por favor, façam contato direto comigo, bem especificamente. Vamos marcar para nós nos falarmos. Quem sabe a gente consegue fazer uma live em que eu vou ser o entrevistador. Eu faço as perguntas para vocês poderem responder, né? E dentro de uma live, daí quem estiver assim também consegue fazer suas perguntas. Vamos pensar em alguma coisa nesse sentido. Então, Impala. Eu não falo de Impala, não é porque eu não gosto de Impala ou não tenho carinho pela Impala. Eu não falo pela Impala porque eu não entendo da Impala. Eu não sou especialista de Impala. Outras pessoas me pedem para falar muito sobre estrelão. Eu não falo sobre estrelão porque eu não sou especialista em estrelão. Eu não conheço bem como funciona aquele sistema de câmbio em termos técnicos. Eu sei dirigir aquilo, mas eu não conheço aquilo ali tecnicamente muito bem. Eu não sou, longe de mim ser um especialista em motores eletrônicos. Aquele motor já é um motor 124 eletrônico. E, me perdoem a sinceridade, já falamos sobre isso aqui, essas coisas que a gente se envolve aqui são coisas que têm uma memória afetiva para nós, tá bom? Então, não vou nem falar de estrelão para não ficar desagradável. Mas vamos falar assim, uma Scania 112, cavalo mecânico, tá bom? Versus uma Scania 0 km. Eu admiro a Scania 0 km. Eu sei que é um
cavalo mecânico maravilhoso, confortável, tecnológico, tudo isso. Mas para mim não quer dizer nada. Não é um carro que me encante, que me chame. Talvez se eu tivesse que trabalhar no dia a dia, eu até quisesse um desse. Tá? Mas o que me toca o coração é a 112. O que me toca o coração é o Fenemê, cheirando a graxa, calor na cabine, é o Fenemê. Tá? O que me toca o coração é a LK, horrível de subir na LK, você parece que vai cair daquele negócio ali, aquele degrauzinho por trás, mas a gente gosta da LK V8, essas coisas, minha gente, me perdoem. Aqui é muito sinceridade, aqui é muito, né, pão, pão, queijo, queijo, como dizia o Dorico Paraguaçu, não é isso? Tá bom? E inclusive também eu arremato essa primeira parte aqui só dizendo assim, algumas pessoas, inclusive não sei de onde surgiu isso, começou aí nos últimos vídeos a falar, criticar a gente por só falar de viação cometa. Aqui a gente só vai falar de viação cometa mesmo, especialmente por tudo isso que eu falei para vocês até agora, né? E eu digo também, esse canal fala mais de viação cometa nesse sentido. Se tem alguém aí que é especialista em Itapemirim, em Gontijo, em Águia Branca, em Garcia, nossa, quantas viações, todas maravilhosas, enormes, todas com a sua história, façam um canal, tenham um canal para falar sobre esses carros. Organizem-se e comprem ex-veículos dessas empresas, como eu me sacrifico e me organizo para ter ônibus que era da Cometa. E acabou, tá? Essa aí é só um preâmbulo do negócio. Bom, como eu falei, eu dou muita atenção porque vocês falam. E às vezes estou gravando um vídeo, eu penso assim, nossa, esse vídeo está ficando meio longo, o pessoal não vai gostar, vai ficar chato para chuchu. Aí o vídeo termina dando 25, 30 minutos aí, e aí, quando eu vejo, para minha surpresa, todo mundo está assistindo o vídeo inteiro e está gostando. Então hoje nós vamos tocar aqui em um assunto, eu vou tentar não me alongar, como sempre tento ser direto, mas é que os assuntos são longos mesmo, e contar um pouco a história do trecho, mas hoje não é bem história do trecho, hoje é mais realmente história da Era de Ouro. Esses tempos atrás eu vi aí, apareceu, não sei se foi em Facebook, onde que apareceu aí, começaram a falar alguma coisa sobre a questão dos primórdios, ali, de como começou a aviação cometa. Coincidentemente, alguém fez uma pergunta no canal sobre esse assunto, se eu sabia como que tinha sido o começo da CMTC, etc. E aí, como é uma coisa que está muito ligada à minha história, e eu vou explicar por quê, eu decidi fazer um vídeo a respeito. Olha, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, quem conta às vezes algumas histórias, etc., com datas muito precisas, é porque na verdade a pessoa não tem vivência mesmo do negócio, a pessoa aprendeu decorando na cartilha. Então o que eu vou falar para vocês não é decorado na cartilha, o que eu vou falar para vocês é o que eu convivi, o que eu aprendi, o que eu escutei a mesma história 10, 15 vezes, de testemunha ocular que estava lá. E a testemunha ocular vem a ser o senhor meu pai, tá certo? Anos 40, em São Paulo, nós tínhamos várias, ou algumas, pelo menos algumas empresas de ônibus que rodavam para a cidade. Estavam trabalhando já ali, né? Também era o começo dos automóveis, se for levar em conta, tinha o quê? 40 anos que estava rodando carro, etc, né? É importante também lembrar, outro dia eu até falava sobre isso, às vezes as pessoas falam assim no Flecha 2 e no Flecha 3 como se tivesse acabado o Flecha 2 para daí existir o Flecha 3, e as coisas acontecem juntas. Então ao mesmo tempo que estava tendo automóvel, estava tendo carroça andando ao mesmo tempo, né? Então quer dizer, existem momentos que as coisas caminham juntas. Mas era o começo das empresas de ônibus, né? E naquela época o bairro do Jabaquara era um local muito distante. Vocês me perdoem, eu sei que eu tenho aí pessoas acompanhando a gente no Brasil inteiro e em São Paulo inteiro. Eu sou assim a cria daquele paulistano quatrocentão. Eu moro aqui em São Roque, eu gosto de morar em São Roque, vim para cá ainda menino, um pré-adolescente. Para mim, por muitos anos, isso foi uma luta. Eu detestava morar aqui, eu queria voltar a morar em São Paulo. E, para minha surpresa, depois de adulto, aí eu preferi ficar aqui do que morar em São Paulo, por mais que daí eu tivesse oportunidade de me mudar daqui, eu preferi morar aqui nessa cidade. Então hoje eu sou muito feliz, muito tranquilo em falar que eu escolhi morar aqui. Mas a princípio eu vim forçado. Para nós de São Paulo Antigo, quem acompanha a gente aí, o pessoal um pouquinho mais, né,
nascido aí antes de 60, vamos falar, nascido antes de 60, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o que era São Paulo, né? Nós tínhamos uma São Paulo do Tietê para cá, uma São Paulo do Tietê para a Zona Norte, né? Naquela região nossa, eu falo nossa porque meu pai, quando estava no começo ali da vida dele, o que ele conseguiu comprar de terreno foi justamente na freguesia do Ó, né? Então era a segunda São Paulo, né? Meu pai sempre falava que aquele pedaço ali para você atravessar a ponte de madeira em cima do Tietê, né, tinha que tirar o sapato porque era muito barro no chão, senão o sapato ficava atolado, né? Não tinha bonde, não tinha nada, você tinha que atravessar para cá e daí quando chegava para cá que começava a cidade. Então para nós, São Paulo, tanto é que no ônibus em São Paulo, naquela época vinha escrito cidade, né, para você ir para o centro, né, Praça Ramos, etc. Cidade, né? Porque o resto não era nem cidade, então, né? Então, para nós, São Paulo era aquilo ali, né? São Paulo era aquele meio ali, né? São Paulo era aquele bem ali, o centro, era... imagina, a Avenida Paulista ainda tinha muito casarão, né? Mas para nós, São Paulo era Higienópolis, a região ali da Consolação, Perdizes, né? Aí tinha bairros assim operários, bairros clássicos como Lapa, Pari, né? Aclimação, Vila Mariana, né? O Ipiranga, claro, né? Então são lugares tradicionais da cidade, né? Então São Paulo era isso, São Paulo era gueto, né? São Paulo cresceu muito rápido de uma hora para outra, a verdade foi essa. Então meu pai, enquanto solteiro, ele morava na rua Conselheiro Brotero, nas Perdizes. Aí para ele se casar, ele teve que comprar um terreno na freguesia do Ó. Depois, muitos anos depois, daí a gente já conseguiu voltar para o lado de cá do Rio, né? Então, quer dizer, por isso que eu falo, né, os filhos mais novos, né, como é o caso aqui do C2, quando chega o pai já está em melhores condições, né? Quando eu nasci, eu não peguei como meus irmãos pegaram, né? Eu já sou cria da Pompeia, né? Já sei o que era o Sesc Pompeia, né? Onde hoje é o Shopping Bourbon, chamava-se Shopping Matarazzo, né? Para quem é de São Paulo é um pouquinho de hora da saudade, né? Especialmente para quem é mais antigo, né? Mercadão da Lapa, a minha vida era aquela ali, né? Rua Guaicurus, Rua Clélia, 12 de Outubro, ali era a minha infância, né? Vila Anastácio, aqueles pedacinhos ali da cidade, né? Pinheiros, tudo mais, tudo bem. Quando surge a ideia de fazer um loteamento num lugar que vai chamar Jabaquara, Jabaquara era o fim do mundo dentro desse conceito todo. Aí eu estou de volta, aí voltando lá nos anos 30. Né? E houve essa situação desse senhor chamado Major Tito, né, que dizem que ele era veterano de guerra, etc. Não tenho essas informações com certeza, não vou falar porque eu não sei. Mas, obviamente, era uma pessoa abastada, uma pessoa com condições para montar um empreendimento desse tamanho. Ele percebeu que não estava conseguindo vender os terrenos porque era muito distante e não tinha ônibus, não tinha bonde para lá, né? O bonde mais longe de São Paulo era o bonde de Santo Amaro, né? Depois passou a ser bonde de Camarão, ele era fechado, inclusive, foram os últimos bondes que saíram de linha, né? E ele teve essa ideia, bom, para vender, eu vou oferecer ter ônibus até lá, então vou colocar uma linha de ônibus. De fato, parece que daí ele começou a vender mais. Mas logo ele percebeu que a linha de ônibus dava mais lucro do que o próprio negócio de vender terreno. E aí ele começou a se dedicar ao trabalho com ônibus. Né? E aí nasce então a Autoviação Jabaquara. A Autoviação Jabaquara. Nos anos 40, existe a primeira tentativa, 46 por aí, existe a primeira tentativa da cidade de São Paulo, logo após a guerra, né? Cidade de São Paulo tem um sistema de transporte integrado e organizado. Então houve um negócio que eles falaram que vamos encampar as empresas. Todas as empresas particulares vão passar a ser um grupo só. Esse grupo só vai se chamar Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CMTC. Os ônibus eram nas cores
laranja embaixo e bege em cima, tá bom? Eu tenho aqui chapa ainda nesse laranja, tá bom? Chapa de GM Coach, aqui eu tenho aqui na garagem, aquela caixa que tá ali embaixo, não vou agora me dar o trabalho, mas já mostrei para vocês o dia que eu mostrei a organização da garagem, falei, isso aqui é chapa de ônibus da CMTC, é aquela chapa ali, tá bom? Essa chapa era uma chapa enorme que meu pai tinha em casa, e ele foi retalhando essa chapa, ele ia fazendo coisas com essa chapa, entendeu? E sempre que ele ia pegar um pedaço daquela chapa, ele falava, essa chapa aqui era do GM, essa chapa aqui era do GM, eles desmontaram um ônibus, e eu levei um pedaço de chapa embora porque ia jogar fora, né? Meu pai já tinha caminhão, né? Então meu pai foi de caminhão para recolher isso daí. Olha o que é a vida. Bom, tudo bem. Nesse negócio de encampar, aí eu vou contar exatamente a história do jeito que meu pai contava. Não sei de Google, não sei de coisa, não sei de especialistas aí que vão falar, cada um fala o que quiser. A Aviação Cometa foi a única que não aceitou fazer parte do grupo, fazer parte do pool. E a Aviação Cometa quis continuar sozinha. Então, de Autoviação Jabaquara, passou a chamar Autoviação São Paulo Santos. E apesar de chamar Autoviação São Paulo Santos, o emblema dela era um cometa. Era um cometa do lado do carro. E eles só faziam a linha São Paulo Santos. Inclusive existia uma disputa entre Cometa e Expresso Brasileiro, que começa a operar essa linha também. E essa disputa, essa rixa, se alonga por vários anos, né? Aviação Cometa começa aí. Não dura mais do que 1 ou 2 anos esse nome e ela passa a se autodenominar Aviação Cometa SA. Aviação Cometa SA. Quando se torna Aviação Cometa SA, naquele mesmo momento inauguram a Via Dutra. E a Aviação Cometa compra condição financeira, né? Lógico, aporte, compra o primeiro lote de ônibus importados, ônibus Twin Coach, fabricados por uma empresa americana que fazia implemento agrícola chamada Fagel. E a Fagel, na verdade, o Twin Coach, ele era um ônibus urbano, só que naquela época acontecia muito de ônibus urbanos sofrerem pequenas alterações e passarem a ser usados de forma rodoviária. Tá? Não era uma coisa assim, só esse ônibus, ou que a Cometa não era boa, não é isso daí que eu estou falando. É que é o mesmo ônibus que era urbano. Tanto assim que o mesmo ônibus Twin Coach era usado pela CMTC como ônibus urbano. Tá? Vou tentar achar aí imagens para colocar para vocês. O meu pai, nessa época, ele trabalhou com... primeiro ele trabalhou com os ônibus GMC bicudo, na CMTC, que eu não tenho imagens desses ônibus, GMC bicudo, que, segundo ele falava, o freio era tão duro a óleo, ruim, barbaridade, que chegava a machucar as costas. Esses ônibus GMC bicudo da CMTC não tinha botão de partida, não tinha partida. Imagina só o que é isso, gente. O último carro que chegava, eles colocavam na porta da garagem, na Lapa, de um jeito que soltava no tranco. Imagina, cuicão, essas coisas, o freio não era nem ar, porra, entendeu? Nem pensa num negócio desse. Soltava o primeiro carro para pegar no tranco, e Deus abençoe para parar o carro depois. Esse primeiro carro entrava na garagem de ré e vinha puxando os outros, e todos iam pegando no tranco e saíam para trabalhar. Aí a pergunta do filho de 6 anos de idade, ligado no mundo automobilístico: pai, e se morrer o carro no meio da rua, como que faz para pegar de novo? Ele falou assim para mim: se morrer, o fiscal te manda embora, porque você não vai fazer o carro funcionar mais, não pode deixar o carro morrer. O carro tem... E por isso que você chegava no ponto final e você não parava o motor do carro também. Tá? Então esse pessoal hoje em dia é preocupadíssimo aí, que o motor está funcionando muito tempo em marcha lenta, essa história toda, que eu começo a rolar no chão de dar risada quando eu vou ouvindo essas coisas. Né? Eu falava isso com o Chico Panellini, grande mecânico aí, conhecedor profundo, tanto das máquinas antigas como das mais modernas, conhece muito bem o 113, conhece muito bem uma Volvo nova, tudo mais. Eu falava com ele um dia desse, falei: Chico, hoje em dia a molecada está dirigindo caminhãozinho de entrega, ele para na frente do supermercado aqui, né? O carro é o tamanho da bitelinha, freio a ar já, eu acho incrível isso. Abaixa o freio, desliga o motor.
Aí vai ali, tira 2 caixinhas, entrega, assina a nota, volta, liga de novo e sai. Para uma quadra para frente, desliga o motor. Nossa, no nosso tempo você era mandado embora se fizesse um negócio desse. Paradas abaixo de 10 minutos, não se desliga o motor do veículo a diesel. Por quê? Lhe digo, meu chapa. Porque a partida do veículo a diesel, se você tiver que fazer uma partida de Scania, uma partida de Fenemé, uma partida de um GM Detroit, só esse motor de partida aí, fazer ele completinho, em dinheiro de hoje é R$5.000. Continua sendo porque eu fiz o 7171 a partida. É 5 conto que você deixa no eletricista brincando. Então o diesel que você gasta fica mais barato gastar o diesel, deixar ele comendo diesel um pouco, do que você gastar a partida. Partida nesses carros é uma partida de manhã, trabalha o dia inteiro, afoga no final do dia e acabou a conversa. Tá certo? A verdade é essa. Tá bem? E eu sigo esse padrão, se estou certo ou estou errado, o futuro dirá, tá bom? Eu tenho uma ideia, eu desço da minha caminhonete, da Frontier, eu desço da caminhonete, eu aperto a trava de alarme e deixo ela funcionando com o carro trancado, pra você ter uma ideia, entendeu? Se eu vou dar uma entradinha rápida num lugar e voltar, desde que seja terreno reto, com freio de mão puxado, porque se for em subida ou descida eu também não confio em freio de mão, fiquem sabendo. Ah, mas se deixar engatado, vem outro carro atrás e bate, falo, pô, você fala como se batessem carro na traseira um do outro a cada 10 minutos, puxa vida, agora carro sair andando em descida e bater em muro lá embaixo, isso aparece bastante, viu? Então são coisas antigas, entendeu? É uma São Paulo que não existe mais, é uma empresa que não existe mais. Esses GMs velhos que meu pai falava, eles foram substituídos por um ônibus, que era um caminhão transformado em ônibus americano, sumiu totalmente. Eu estou falando, vou tentando colocar imagens aí, chamava-se White Power, só o nome já mostra. Americano é doidão, né? Americano é louco. Só o nome já mostra o preconceito do negócio, né? White Power. Mas tudo bem, vá. Coisa de americano. Dizem que o ônibus era... Meu pai dizia que o ônibus era bom. Tem uma foto aí dele, eu vou caçar essa foto aí para vocês. E vocês vão ver o estado que o ônibus rodava na CMTC. Um dos lados da tampa, aquela tampa igual de Chevrolet Tigre, Chevrolet Gigante, que abre de lado, né? São essas coisas com que eu convivi na minha vida. Coisa que parece que é de museu, para mim, eu vi isso daí, rodando, né? Não vi o White Power lá da CMTC, mas eu vi caminhão assim dentro da garagem do meu pai. Então, caiu, e nessa foto tá quebrado, e lá veio o filho curioso de 6 anos de idade, pai, por que tá sem a tampa do lado? Porque caiu isso aí, você acha que o CMTC estava preocupado em pôr outra? Põe o carro para rodar, tem freio, funciona o motor, vai embora. Não tem muita conversa não. Aí que a CMTC decide fazer um investimento e compra 2 lotes, um de GM Coach e outro de Twin Coach. E esses ônibus automáticos aí foram vistos como o estado da arte na época, né? E rodaram por vários anos, rodaram toda a década de 50. Só no final dos anos 50 que a Fenemé começa a mandar ônibus para São Paulo, né? Vou mandar ônibus para São Paulo no seguinte sentido, começa a ter ônibus Fenemé em São Paulo, né? Os primeiros com motores dianteiros e o clássico emblemático, não sei se alguém aí que assiste um dia andou ou ouviu isso, o Papa Fila, né? Melhores, como que era? Melhores preços. Ó, coisa que assim eu lembro. Frase que eu aprendi na infância, tenho que colocar isso para vocês. Dentro do ônibus, na verdade, você já vinha do bonde, né? Veja, ilustre passageiro, tipo faceiro que senta ao seu lado. Embora não acredite, quase morreu de bronquite. O que o salvou foi rum creosotado. Isso daí é São Paulo dos anos 50, minha gente. Eu me arrepiei agora. E no bar automático, entendeu? Comer um filé a cavalo com fritas, entendeu? Quem é da época sabe do que eu estou falando. Pelo amor de Deus, é de emocionar. Então é uma São Paulo que não existe mais. Esses ônibus rodaram todos os anos 50, final dos anos 50 aparece o Papa Fila. O que é o Papa Fila? Nada mais que um cavalo mecânico Fenemé puxando uma carreta que era ônibus. Quem abria e fechava as portas da carreta era o cobrador, tá bom? O motorista só dirigia, tá bom? O itinerário vinha lá na frente e a proposta era parar num ponto de ônibus e aqueles pontos ali do Anhangabaú, subir 70 passageiros e limpar os pontos, né? Porém, esses ônibus tinham um problema sério,
O Fenemê tinha problema sério de freio andando para trás. Então foi feito todo um trabalho na época para conseguir fazer esses carros andarem em linhas ali na Lapa, etc., que tem muitas subidas e assim por diante. Tá bom? Nessa época é interessante porque a rodoviária sendo ali na Júlio Prestes, como vocês devem saber, os ônibus que vinham para Sorocaba, eles vinham pela Lapa. Eles vinham pela Lapa para poder acessar a Raposo Tavares. Não existia Castelo Branco. Olha que interessante isso. Não existia Castelo Branco, não existia Marginal. Então eles saíam da rodoviária, Avenida São João, sem elevado, esquece o elevado, Avenida São João, Avenida São João se transforma em Francisco Matarazzo, que na época não chamava Francisco Matarazzo, chamava-se Avenida Água Branca, porque Francisco Matarazzo tinha morrido fazia pouco tempo, não merecia ter nome ainda, de avenida. Talvez alguma rua. Aí, avenida hoje, Francisco Matarazzo, é uma avenida Água Branca ali, onde a gente chama de Largo da Pompeia, apesar de não ser rotatória, né? E chegava ali, ao invés de ir pela Guaicurus, ia pela Clélia. A CMTC tinha, na linha Lapa-Cidade, tinha duas linhas. A linha 35, que ia e voltava pela Clélia, e tinha a linha 36 Lapa, que ao voltar da cidade ia pela Guaicurus, e ir para a cidade ia pela Clélia. 35 só fazia Clélia. Meu pai era motorista da linha 35, às vezes ele fazia 36, mas ele era motorista da 35. E várias vezes ele deu carona para motorista Cometa que morava na região ali, para chegar na rodoviária, e várias vezes ele pegou carona com o Cometa, andou no Cometa nessa época, para chegar no destino que ele precisava ali, porque ali era um eixo, né, esses ônibus. Os ônibus que iam para Jundiaí e Campinas também faziam a mesma linha na época para poder acessar a Ponte Atílio de Fontana a partir da Lapa. Quem conhece a região sabe do que eu estou falando. Você passa em frente ao Mercado da Lapa, pega ali aquelas ruas para cima, ali, acho que é Vila Romana, aí você já pega aquela avenida que já vai sair em cima da ponte que vai começar em Anguera, né? Em cima da ponte hoje chamada Atílio de Fontana, né? Só para confundir a gente, né? Ponte da Anguera. Aí você pega ali, começa, posto de polícia, etc, e vai embora. Essa era a história. Tanto assim que aí acontece aquela situação que em 1958 as únicas duas empresas, acredito que do Brasil, que faziam teste psicotécnico em seus motoristas eram Viação Cometa S.A. e CMTC. O aparelho de psicotécnico da CMTC estava quebrado. Então todos os motoristas da CMTC foram fazer o psicotécnico na Cometa, lá no Parque Novo Mundo. Meu pai foi um deles. Quando meu pai foi na Cometa fazer o psicotécnico, ele foi convidado para ser motorista Cometa. Gostaram, acho, do psicotécnico dele, não sei como é que foi. Falou, o senhor não quer ser motorista aqui com a gente? E ele aceitou. E aí que meu pai começa a trabalhar, trabalhou com Morubixaba, só que ele já tinha caminhão na época e pouco tempo depois ele começa a empresa dele em 1961. Então na Viação Cometa, efetivamente, ele fica 2 anos e pouco apenas, né? E ele tem realmente um grande legado, uma grande história na CMTC, onde ele trabalhou como motorista, trabalhou na mecânica, né, na garagem da Lapa, e depois quando foi feita a garagem modelo na Vila Leopoldina, que hoje é um CET lá, garagem modelo da Vila Leopoldina, chama-se garagem modelo, lá tinha o DME, Departamento de Mecânica Especializada, onde meu pai trabalhou com o Fábio Bianchi, que era amigo do meu pai, hoje também já falecido, obviamente. Tá bom? Então a história é essa, assim que começa, esse é o transporte na cidade de São Paulo, Viação Cometa é parte dessa história, começa dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado, sem Google, sem nada, história de família, história que se ouve do pai. Se alguém aí é especialista e quer contradizer a minha história, fique à vontade, tá bom? Mas eu continuo acreditando na história do jeito que me foi contada dessa maneira. Me desculpe dessa vez eu ser um pouco intransigente no comentário. Muito obrigado, pessoal. Tenho aí uma excelente semana, se bem que a gente está se vendo aí quase todo dia nos vídeos, mas tenho sempre aí um dia abençoado. Obrigado por acompanharem, obrigado pelos comentários. Sejam com a gente, eu fico muito feliz dessa interação com vocês, viu? Forte abraço a todos e até breve.